Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui hoje para ler e explicar capítulo 7 de 1 Coríntios, versículos de 1 a seguir. Princípios sobre a vida conjugal. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle. Entretanto, prego isso, como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Meus irmãos, essa parte fala justamente sobre a união, quando o casal passa a ser um só. E os dois têm que agir de acordo com as normas e desígnios do nosso Senhor Jesus Cristo. Seria bom que o homem não casasse, na primeira palavra, mas devido à imoralidade do mundo e o homem não poder conter-se, que ele tenha a sua própria esposa, para evitar assim que ele se dedique depois à prostituição, deturpando assim sua família, a sua vida conjugal, causando separação, dissensão, briga, desarmonia no lar. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz: criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois, achando que o homem estaria muito só, fez de sua costela a sua companheira, a sua esposa, que muitas vezes há uma demora muito grande em encontrar. Às vezes a maioria dos homens ou a maioria das mulheres, como diz na linguagem popular, custa a encontrar a sua cara metade, o seu pedacinho da laranja. Mas quando encontra, ele tem que dar valor, ela tem que dar valor ao seu par. Tendo confiança, abstendo-se de imoralidades, vivendo uma vida de amor, 100% amor. Quanto à criação dos filhos também, se uma mãe vai educar, o pai não deve se intrometer. Se o pai vai educar, a mãe não deve se intrometer. Para que não haja apoio, a criança não encontre apoio na imoralidade e no erro toda vez que pecar. É muito bom também que a família reunida ore em conjunto, dentro do próprio lar, ou aonde estiver, num campo, no mato, no morro, aonde for necessário, aonde se resolver orar, porque Deus está em todo lugar. Outra coisa, que frequentem e abençoem com o Espírito Santo esse templo que cada um de nós representa, onde mora o Espírito Santo do Senhor. Vamos parar de dar ouvidos às imoralidades das igrejas que são pregadas hoje em benefício próprio. Quanto aos dízimos, o dízimo foi feito para os levíticos, aqueles que cuidavam do tabernáculo. Quando Jesus veio, ele trouxe a nova lei. Nós não vivemos mais na época da lei, vivemos na época da graça. Então, que toda a família contribua para o grupo e até para os grupos vizinhos, para que haja fartura e abundância para todos os irmãos. Se assim procedermos, nós vamos fazer como na igreja antiga, quando começou o cristianismo. As igrejas se reuniam, cada um com o que tinha, para o benefício de todos. E assim o mundo seria bem melhor, acabando com essa injustiça que existe, de um ter muito e muitos ter muito poucos.
Lembrai-vos, meus irmãos, da pobreza que existe. Não precisa ir muito longe, aqui no nosso Brasil, ao nosso derredor. Tanto pobreza material como pobreza de espírito. Vejam aí nos centros onde se consomem drogas, quanta miséria, quanta pobreza espiritual e financeira, que é o que mais colabora para que o povo se deturpe, porque nem todo mundo tem a nossa cabeça, nem todo mundo tem uma cabeça igual, focada em Deus. Então, essa caridade vos peço. Distribuam entre si o que têm, para que ninguém passe necessidade. Acolham aqueles que não têm espírito bom, espírito focado, para que saiam da vida que levam. Auxiliem sempre. A Bíblia diz que a gente deve abrigar o estrangeiro, vestir, dar comida, porque de repente é o próprio Deus que está nos visitando. E isso faz parte da missão de uma família. Aquele que assume a missão de comandar uma família é uma obra santificada por Deus. É um ministério. A palavra tinha me fugido ainda há pouco. Então, se todo mundo pensar da forma como explica a Bíblia, mas sem confusão, sem puxar a brasa para o seu lado, o mundo se tornará melhor. Ide pregai o evangelho a toda criatura, quer dizer, ide mostrai ao povo como sois diferentes, não em suas vestes, nem no que você tem, mas na sua maneira de agir perante os outros. Prega o evangelho nas esquinas, nas ruas, acumula gente, leva a palavra de Deus, nunca em benefício próprio, nunca pedindo dinheiro para o povo, porque aquele que vive da religião, a religião sustenta, Deus sustenta. É lógico que se os irmãos quiserem dar uma oferta para ajudar aquele irmão que está trazendo a palavra, que está peregrinando pelo mundo sem nada ganhar, porque o bom evangelista ele não tem salário. Lembre-se de João, que se vestia de peles e pregava o evangelho pleno e batizava. Esse é o verdadeiro cristão. Por que o cristão tem que ser considerado ovelha de um rebanho pobre quando o seu pastor é milionário? A ovelha de um pastor milionário, ela tem que ser bem alimentada, ela tem que ser gorda, ela tem que ser linda, ela tem que ser satisfeita. A ovelha pobre de um pastor milionário, ela vai com o ponto e ela sai da fé, porque é muita humilhação para qualquer pessoa. Nós somos todos iguais perante a Deus. A mesma morte que um vai ter, o outro vai ter. Vamos ser enterrados num pedaço de terra e ali vai se acabar o nosso corpo. Nós não temos nada e não somos nada. Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para os meus irmãos, para que vocês meditem que não é só prosperidade, que não é só saúde, que não é só venha a nós. Que seja pregado o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, aquele que faz igual a todos nós, brancos, negros, japoneses, enfim, pobres, ricos. É assim que deve ser. Agradeço a atenção de todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.